Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia. O Evangelho nos coloca dentro de uma série de debates entre Jesus e os grupos religiosos de Jerusalém. Depois do chefe dos sacerdotes e dos escribas tentarem desafiá-lo, agora aparece os saduceus, um grupo influente, rico, ligado ao templo, conhecido por rejeitar a crença na ressurreição. Eles só aceitavam como inspirados os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e como não viam neles uma referência explícita à vida após a morte, negavam a sua existência. Eles não vêm em busca da verdade, vêm para ridicularizar a fé na ressurreição. Então criam um caso absurdo, quase cômico, para tentar mostrar que a fé na vida eterna não faz sentido. Então, meus irmãos, para uma melhor compreensão desse evangelho, fiquem comigo até o final dessa reflexão. Aproveitem para se inscrever no canal, baixar o nosso aplicativo e deixar o seu like. Vamos juntos crescer na fé? Vamos para o evangelho de hoje, que se encontra em São Lucas, capítulo 20, do 27 ao 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e mulheres casam-se, mas o que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, eles apresentam a Jesus o caso da mulher que, segundo a lei do Levirato, em Deuteronômio 25, do 5 ao 10, deveria se casar com o irmão do marido falecido para suscitar descendência. No exemplo, 7 irmãos se casam com ela, um após o outro, e todos morrem sem deixar filhos. A pergunta final é: na ressurreição, de qual deles ela será esposa? Veja, meus irmãos, o ponto. Eles reduzem a ressurreição a uma continuação literal da vida humana como ela é agora, com suas estruturas sociais, jurídicas e afetivas. Querem ridicularizar a fé, porque imaginam o céu como uma repetição desta vida. É o mesmo erro que muitos ainda cometem hoje. Pensam o céu com categorias humanas, como se fosse apenas mais do mesmo. Jesus responde de forma serena, pedagógica e reveladora. Sua explicação tem 3 passos. A primeira: a vida futura não é igual à vida presente.
Jesus diz: os que forem julgados dignos da ressurreição e da vida futura não se casam nem são dados em casamento, pois já não podem morrer. Aqui ele não desvaloriza o casamento, pelo contrário, ele eleva a compreensão da vida eterna. No céu não há matrimônio, porque todos viverão na união perfeita com Deus. As relações não desaparecem, elas se realizam plenamente. Não há mais posse, exclusividade, ciúme, falta, perda. Existe plenitude. Jesus afirma que os ressuscitados se tornam como anjos, não no sentido de perder a sua humanidade, mas no sentido de que vivem para Deus de modo definitivo, sem as limitações do tempo e da morte. E segundo, a ressurreição é real, porque Deus é Deus dos vivos. Depois, Jesus faz algo genial. Ele responde aos saduceus usando o próprio Pentateuco, a única parte da Escritura que eles aceitavam. Ele cita o episódio da sarça ardente, onde Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Jesus conclui: ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Aqui está um dos belos fundamentos da fé cristã. Se Deus continua sendo o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, então eles não estão mortos. Vivem em Deus de algum modo e esperam a ressurreição gloriosa. Jesus abre a porta para a grande verdade que a igreja professará. A vida não termina com a morte, ela se transforma. E em terceiro, a ressurreição é um dom, não um direito automático. Jesus diz: os que forem julgados dignos, ou seja, viver a ressurreição plena, está ligado a um caminho de fidelidade. Não é automático, é a resposta ao amor de Deus. A eternidade se decide no modo como vivemos o presente. Meus irmãos, muita gente imagina a eternidade como uma versão eterna desta vida, um lugar estático, um descanso puro e simples, ou um tipo de reencontro onde tudo funciona como funcionava aqui. Essas visões são limitadas. A ressurreição é transfiguração, não repetição. O céu é Deus preenchendo tudo, é plenitude de amor e comunhão. O Evangelho tira o medo da morte. Jesus afirma que todos vivem para Deus. Isso consola famílias que perderam pessoas queridas. Mostra que, mesmo sem os ver, eles estão vivos em Deus e caminham para a ressurreição final. A fé cristã não é fé no além, mas fé no Deus vivo que nos mantém vivos. Jesus fala dos dignos da ressurreição, não para excluir, mas para chamar a responsabilidade. A eternidade começa hoje, na fidelidade às pequenas coisas, na caridade, na maturidade espiritual, no cuidado com a alma, na vida sacramental. Quem busca viver para Deus agora, vive com Ele para sempre. No fim, alguns escribas que eram fariseus e acreditavam na ressurreição dizem: Mestre, falastes muito bem. Até os opositores reconhecem a verdade quando ela é clara. A palavra de Jesus ilumina e convence. Este evangelho, meus irmãos, nos convida a corrigir a nossa ideia de céu, alimentar uma esperança madura, viver com os olhos na ressurreição, confiar que Deus é Deus dos vivos e, acima de tudo, a viver o presente com certeza de que estamos caminhando para a vida plena, onde não haverá mais luto, nem dor, nem morte apenas. Deus, tudo em todos.
Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com mais pessoas e também fale da nossa Rádio Web Católica Profecia para seus parentes, amigos e colegas de trabalho. Meus queridos irmãos, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.